bem? Sou Eduardo, dirigente do Templo de Umbanda Caboclo Pena Dourada e Pai Antônio. Estamos aqui, juntos mais uma vez para poder bater um papo sobre Umbanda. E continuando a série aí Orixás, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Xangô. Lembrando que Xangô foi considerado o terceiro rei de Oió e na África era muito comum, e ainda é muito comum em algumas localizações, algumas aldeias, que o homem tenha mais de 3 mulheres, diferente da nossa cultura ocidental. Então Xangô, ele era casado com Yansan, Oxum e Obá. Oxum era a mais querida de Xangô, porque era a orixá mais nova, a Yansan a mais temperamental, e Obá era aquela esposa que acabava ficando um pouco mais de lado. Xangô tinha bons olhos, a considerava uma grande guerreira, só que não a procurava, então acabava ficando um pouquinho de lado. E um dia, em uma conversa entre Obá e Yansan, Yansan disse para Obá que ela poderia fazer um feitiço para poder fazer para que Xangô olhasse para ela com outros olhos e a procurasse muito mais. Então Yansan ensinou a fazer, e disse que ela deveria cortar uma de suas orelhas e colocar em um jantar para que Xangô comesse essa orelha, e aí ele só teria olhos para Obá. E Obá começou a preparar esse feitiço. Só que no momento desse preparo, Yansan foi até Xangô e disse o que estava acontecendo, o que Obá planejava. E Xangô, devido a toda uma dificuldade já de relacionamento com 3 mulheres com temperamentos bem diferentes, vivia num inferno astral muito grande. E devido a toda essa problemática, ele sumiu, desapareceu. E o que diziam é que Xangô havia se enforcado, mas por ser um líder muito temido, pelo seu povo, mas ao mesmo tempo muito admirado, fez com que o seu povo ficasse muito atrás dele, o chamando, procurando, e em uma dessas procuras, Xangô apareceu para o seu povo e disse que, como rei e como Deus, ele continuaria cuidando do seu povo, do Orum. Orum significa o céu, que ele continuaria olhando por eles. E daquele momento o povo passou a cultuar cada vez mais Xangô, e aí Xangô passou a ser aí esse protetor deste povo. Isso é um pouquinho da história africana. A gente tem aí esse sincretismo de Xangô com 2 figuras muito marcantes dentro da Igreja Católica. Em um caso é São Jerônimo e o outro Moisés. Porque Xangô é um homem muito maduro, sábio, se colocava muito bem, com muita firmeza, difícil de ser enganado. E essas 2 figuras da Igreja Católica também eram ótimos oradores, se colocavam muito bem, eram maduros. São Jerônimo não virou santo devido aos milagres que executou, mas sim aquilo que ele produziu dentro da Igreja Católica, aquilo que ele fez pela Igreja. E Moisés é aquela figura marcante que a gente já sabe, já conhece, que tinha essa conversa, ouvia Deus e tinha esse diálogo muito aberto com as pessoas sobre o Deus que conversava com ele. Então, os negros, quando vieram para o Brasil, eles eram nomeados ali um nome cristão e a localidade de onde ele vinha. Então, um exemplo, João de Angola, Maria de Minas, Maria da Guiné, Benedito de Aruanda. Então eles eram batizados dessa forma. Então, para a gente entender Xangô, aí nós falamos aí, entendemos que ele foi sincretizado dos negros, porque os negros também aprenderam um pouquinho sobre, foram catequizados, forçados a aprenderem sobre o catolicismo, quando vieram para o Brasil, e eles tinham um conhecimento muito grande aí dos orixás, e também passaram a ter esse conhecimento dos santos católicos, E eles linkaram
essa questão de Xangô, o sábio, com esses sábios que eram utilizados. Hoje nós aqui na casa conduzimos a nossa crença, né, em cima de São Jerônimo. Então o Xangô para nós é sincretizado com São Jerônimo, né, aquele homem sábio que tem as suas características justiceira, né, toda vez que precisamos de uma ação judicial, é a esse orixá que nós recorremos. Né, as cores na Umbanda é o marrom e no Candomblé eles usam muito o vermelho e o branco. Né. Xangô tem aí o seu elemento principal, o fogo celeste e as rochas, né? Por isso que em seu domínio ali são os raios e os trovões, né? E a justiça e as questões judiciais. Né? Comemoramos aí a data, a São Jerônimo, no dia 30 de setembro, né? E o dia da semana é quinta-feira. Então é assim, se eu estou passando por um problema difícil, judicial, estou com um processo ou algo que eu precise, né, nesse sentido, é a esse orixá que eu vou pedir que ele proteja, que ele abra esses caminhos, que ele esteja à frente daquilo que é justo. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu peço. Assim como os negros tinham aquele medo, mas ao mesmo tempo aquela admiração, é por causa disso. Xangô sempre foi muito correto. Então o que é A, não é B. Então se você tem certeza que aquela atuação, que você está tudo corretinho, fez tudo certinho, então peça para Xangô. Né? Se você quiser consagrar uma pedra para Xangô, você pode pegar uma pedra, você vai utilizar ali uma velinha marrom, vai acender ali próximo daquela pedra, consagra ela para Xangô, bota teu pensamento em Xangô e ali naquele momento. E ali eu tenho a minha, né, consagrada, sendo minha velhinha em cima da minha pedra. Então eu agradeço e peço muito essas questões de justiça. Né? Dentro da Umbanda, a gente utiliza alguns instrumentos, sim, de culto, que é a guia, né, que ela é onde o médium recebe no momento que ele já dá a obrigação para Xangô, e também tem um instrumento que é o Oxé, que é o machado de Xangô com 2 lâminas. Né? Então deu para a gente entender um pouquinho de Xangô, espero que eu tenha sido claro. Falamos um pouquinho do culto aí africano, da história de Xangô na África, falamos aí de São Jerônimo, né? Falamos de Moisés, aí os negros advindos da África, né, sendo catequizados, conheceram muito bem aí a cultura católica, já sincretizaram os sábios Xangô, nesse sábio São Jerônimo, por muitas vezes Moisés, né? Então foi ali que foi aí difundido um pouquinho Xangô dentro da Umbanda. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e a gente volta para falar depois de outros orixás, tá bom? Obrigado.